surgiu? Como surgiu não, porque o seu pai já tinha a intenção de sair ali desse lugar e vir para a América do Norte, né? Para ir para o Canadá. Agora, como surgiu a ideia, como surgiu a oportunidade de vocês virem para o Brasil e não ir para o Canadá, para a América do Norte? Se abriram as portas de imigração para o Brasil, o governo pagava toda a passagem, importando gente para trabalhar na lavoura, aí viemos então para o Brasil. Ok, então vieram para o Brasil e essa viagem ela foi muito prolongada, demorou muito tempo? Olha, o que prolongou foi a documentação para poder vir ao Brasil. Mas a viagem em si levou 15 dias de navio, fora os dias da Romênia até a França, onde embarcamos em Cherburgo, levou 2, 3 dias, não sei quanto, né? E a viagem no navio levou 15 dias. Irmão Bertoldo, creio que essa foi a primeira vez que toda a família saiu em viagem para uma mudança de continente, uma mudança de casa, né? Ah, sim, a primeira vez. Estando já no navio que vinha ao Brasil, houve alguma experiência ou algum fato que marcou a viagem de vocês aqui para o Brasil? Algum fato curioso? Houve. Quando embarcamos no Portugal, todos os passageiros recebiam uma penca de banana. Mas essa uma penca de banana verde. Essa penca de banana era para alimentação durante o transcurso da viagem? Bem, tinha muita comida no navio. Mas era uma coisa, sabe, que os europeus, principalmente os de lá do fundo da Europa, nunca tinham visto banana. Não, nunca tinham visto. Então meu pai, quando pegou a penca de banana, ele levou para minha mãe e diz: olha, mulher, como os pepinos crescem aqui no Portugal. Ele achava que era uma penca de pepino. Pepino estava dando encaixe agora. Aí ele pegou a faca e descascou, porque era banana verde. Quando ele pôs a banana verde na boca, aquilo amarrou a boca, sabe? Aí ele cuspiu fora. Ah, que coisa nojenta, isso não dá para comer. Aí pegou e jogou a penca no mar. Jogou fora o caixa de banana. Mas os portugueses que embarcaram já conheciam a banana, pegaram, embrulharam no jornal e puseram debaixo do colchão, sabe? Para amadurecer. Para amadurecer. E aí se deliciaram antes de entrar no Brasil, né? Com a banana. Aquela banana foi amadurecendo, comeram. Agora, quando chegamos no Brasil, aí sim, aí em Nova Europa, onde fomos parar, havia banana, havia laranja, havia mamão, havia manga. Ah, que delícia! Coisa que na Europa não se conhecia. E vieram conhecer quando chegaram no Brasil, em Nova Europa? Unicamente quando chegamos aqui. Em que porto vocês desembarcaram aqui no Brasil? Foi no Porto de Santos. E de Santos vocês partiram para... De Santos viemos aqui para São Paulo. Eu, como estava com febre, estava com alguma gripe, não sei o que tinha me dado, eu fui internado no hospital. Aqui em São Paulo já? E aí em São Paulo. E ali, a minha mãe, ela me trouxe chocolate. E quando ela saiu do hospital, pôs debaixo do travesseiro. E as enfermeiras chegaram, me comeram o chocolate e eu fiquei sem o chocolate. E depois de... Aquilo dá mais febre. Dá mais febre, né? E depois que o irmão melhorou, para onde que vocês foram morar? Aí, quando melhorei, fomos para Nova Europa, que fica próximo a Araraquara. Ou seja, dentro do estado de São Paulo. Foram para o interior de São Paulo, então? Interior de São Paulo.
Foi por volta de 1827 que o Brasil passou a receber imigrantes alemães e de outras nações europeias. No entanto, foi apenas no século XX que chegou ao Brasil a maior parte de imigrantes. Apenas na década de 1920, desembarcaram no Porto de Santos um aproximado de 75 mil imigrantes. A grande maioria deles se dirigiam aos centros urbanos e alguns rumavam para as zonas rurais onde haviam núcleos coloniais oficiais. Entre esses núcleos estava Nova Europa, que atualmente é um município localizado na mesorregião de Araraquara, interior do estado de São Paulo. E ali viveram... Aí na fazenda, nós começamos a trabalhar, tanto minha mãe como meus irmãos. E só eu que fiquei em casa com meu pai. Logo que o meu pai chegou, o fazendeiro passou na casa e ele olhou, meu pai tinha feito móveis, o fazendeiro olhou os móveis, aí ele falou para o meu pai, perguntou ao meu pai, trouxe uma pessoa que falava português e alemão, perguntou se ele queria fazer móveis para a casa dele. Era um fazendeiro, ele tinha uma fazenda de mais de 200 alqueires, ali em Nova Europa. Então meu pai falou que ele veio para o Brasil para trabalhar na lavoura, mas se ele pode trabalhar, fazer móveis para ele, ele faz. E aí meu pai ficou com ele mais ou menos um ano. Um ano trabalhando nessa fazenda. Ou seja, vocês chegaram aqui em São Paulo e não conheciam a ninguém? Ninguém. E como foram parar em Nova Europa? Olha, foi uma providência divina, porque lá nós encontramos o irmão Hoffman, que era adventista, e também amigo da Reforma. Ou seja, já era reformista, então? Já era reformista. Então ele também era contra a adventista e na guerra. Que os adventistas foram, 98% foram na guerra. Né? E justamente foi nesse período onde houve essa grande divisão aí, né? Daquele grupo pequeno, os 2% que não foi na guerra, e aquele grande grupo que aceitou ser combatente na guerra. Né? Agora, chegaram em Nova Europa e conheceram o senhor Hoffman. E ali ficaram em aproximadamente um ano. Aí ficamos um ano, mais ou menos. E dali partiram para onde? Dali meu pai viajou para o Rio Grande do Sul, porque ele tinha um irmão que tinha vindo antes da guerra. No ano 1912 ele tinha vindo para o Brasil e foi parar no Rio Grande do Sul. Em que cidade, João Bertoldo? Na cidade de Erechim. Erechim. Atualmente chama-se Erechim, mas naquele tempo chamava-se Boa Vista do Erechim. Boa Vista do Erechim foi um dos nomes que recebeu esta cidade. Ela foi chamada de Paiol Grande, Boa Vista, José Bonifácio, mas prevaleceu Erechim, o nome atual. Na década de 1890, as matas de Erechim passaram a ser povoadas por fugitivos da sangrenta Revolução Sulista de 1893. Estes fugitivos provinham de diversos pontos do estado. A partir de 1904, passaram a chegar os primeiros imigrantes que vinham das velhas colônias, e assim, preparando o caminho para o imigrante que na velha Europa estava pronto para vir ao Brasil. Em 1910, chegou o primeiro grupo de imigrantes composto por 4 famílias que juntas somavam 287 pessoas. Os valores culturais, materiais e espirituais dos europeus formaram a fisionomia social de Erechim, que hoje é a segunda cidade mais populosa do norte do Rio Grande do Sul. E meu pai foi no mês de outubro. Ele viajou para lá e aí chovia tanto, esse irmão dele morava no campo, longe da cidade. Aí ele pôde chegar até na casa dele, havia escrito carta, não sei bem mais como chegou bem em contato com o irmão dele,
Mas quando ele ficou lá uns 15 dias, choveu tanto que os rios estavam todos transbordando e não podiam, ninguém podia viajar. Mas quando a chuva parou, meu pai disse, agora eu tenho que voltar, tenho que ir para São Paulo, sabe? Eu já estou muito tempo aqui. Meu primo deu o cavalo para o meu pai e disse, olha, tio, o senhor monta nesse cavalo que é um cavalo marchador. Mas quando chegaram no rio, diz, olha, tio, o senhor agora vai mudar de cavalos. Eu vou pegar esse cavalo aqui e vou atravessar a nado com ele. E o senhor vai montar nesse cavalo e solta as rédeas. Não mexe nas rédeas, que o cavalo vai andar, porque havia uma viga de pinho lavrado, né? Uma viga de mais ou menos meio metro de largura, abaixo, mais ou menos um meio metro abaixo da água, e o cavalo atravessou o rio. Era um rio de mais ou menos uns 40 metros de largura. E esse cavalo, ele botava um pé, depois botava o outro, via que estava firme, aí ele passava o outro. Levou quase uma hora para atravessar o rio. Mas tinha uma inteligência quase que nem de pessoa. Ele atravessou no rio. O meu primo foi a nado puxando o outro cavalo, que aquele outro cavalo não andava em cima de viga. Ele foi parar mais de 200 metros rio abaixo, que a água puxou eles lá para baixo, né? O rio encheu, Estava forte, né? Estava forte a correnteza, né? E o cavalo do meu pai levou ele, atravessou ele com segurança. O cavalo parecia que tinha entendimento de jeito. E isto, meu Bertoldo, seu pai estava voltando aqui para São Paulo para buscar a família. Para né? buscar a família, e depois então viajamos fomos para o Rio Grande do Sul. Durante todo esse tempo, meu Bertoldo, depois que vocês chegaram aqui no Brasil, esse 1 ano e alguns meses, como foi a parte espiritual da família com relação aos mandamentos de Deus? Vocês iam em alguma congregação da Adventista ou juntamente com aqueles que já eram reformistas? Tinha algum grupo específico? Olha, em Nova Europa tinha a família Hoffmann. Uhum. Tanto é que a Luisa Hoffmann, ela foi tradutora há muitos anos das lições. E o irmão Hoffmann, o pai, era uma pessoa idosa que também amava a reforma. Ele era reformista. E nós ficamos em Nova Europa, nós tínhamos com quem congregar, né? Aqui em Nova Europa, né? E não havia somente nós, mas tinha mais algumas famílias que eu não me lembro mais, que também se congregavam junto com o irmão Hoffmann e a nossa família, e tinha mais uns irmãos lá. Uhum. E o irmão Lavric também já conhecia aquele homem. O irmão Hoffmann. O irmão Lavric. Já. Lavric mais tarde fez o movimento espúrio do 51, né? Tá. Então nessa Nova Europa já havia esse grupo então de reformistas que se reuniam ali. Um pequeno grupo de reformistas. Agora, uma vez que vocês foram para Erechim, ou Nova Erechim, em Boa Vista do Erechim. Boa Vista do Erechim, muito obrigado pela correção. Havia algum grupo ali já de adventistas, reformistas, ou vocês foram ali os pioneiros, os primeiros a chegar ali em Nova Europa como reformistas? Ali nós fomos os pioneiros. Havia adventistas, inclusive havia um adventista que em 1900 não me lembro bem o ano, havia uma revolução no Rio Grande do Sul.
a Revolução dos Maragatas. A Revolução dos Maragatos, como ficou conhecida a Revolução Federalista, foi uma guerra civil ocorrida no fim do século XIX. Após a proclamação da República, iniciou-se uma séria divergência filosófica, constitucional e política, onde sistemas governamentais distintos eram defendidos. Um dos intuitos era que o Rio Grande do Sul tivesse autonomia. Os líderes maragatos foram Gaspar Silveira Martins e o grande estrategista Gumersindo Saraiva. Na década de 1920, ocorreu outra revolução também liderada pelos maragatos, que se opunham ao governo de Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul. Esta era uma época onde a cor do lenço no pescoço acusava se a pessoa era amigo ou inimigo. Os maragatos usavam lenços vermelhos, significando oposição, e os pica-paus castilhistas ou chimangos, como eram chamados os republicanos, usavam o lenço branco. E tinha um tal de Klein, alemão, que aquele lá era adventista. Mas era um adventista que havia tomado parte na Revolução e tinha, inclusive, se apropriado de coisas de uma pessoa, uma pessoa que ficou amigo do meu pai. E esse irmão Klein foi lá também. Então esse tal de senhor, não lembro agora o nome da pessoa, ele falou para o Klein: você foi um daqueles que me invadiram a minha propriedade. Ele era um industrial. Uhum. E esse adventista, durante o tempo dos maragatas, ele estava a favor dos maragatas e invadia propriedades e se apoderava de animais para abater, sabe, vacas. E era adventista? E era adventista. Ele era ali de Erechim? Era lá de Erechim, sabe. E essa família era uma adventista. Já lá havia adventistas. Inclusive tem uma senhora que alugou casa para nós, que também era adventista. Uhum. E como foi? Mas eram adventistas assim, como os adventistas em geral são. Já comiam carne e todas essas coisas. Ah, tá. Já estavam apostatados. Porque essa apostasia não foi só na Europa, na Alemanha, que eles foram na guerra. Foi geral? Foi geral. Aqui no Brasil se alastrou também. Uma vez que vocês chegaram ali no Bertoldo, como foi vocês como pioneiros ali da reforma? O grupo aumentou? Ou apenas ficou a sua família? A família do seu pai? Quando meu pai chegou, ele já começou a fazer uma casa, aliás, começou a trabalhar e construiu uma casa. A casa tinha um salão grande de 3,5 metros de largura por uns 10 metros de comprimento, que agregou junto na casa, um salão grande. Diz: aqui vai ser a casa de Deus. Seu pai já construiu a casa e também já fez um salão para reunião. Para reunião. Inclusive serviu para conferências, porque foram feitas 2 conferências em Erechim. Nós temos aqui as 2 fotografias de conferência que reuniu os poucos reformistas que tinha nas proximidades, se reuniam lá na nossa casa para fazer congresso. Ou seja, então, que o grupo cresceu realmente ali em Erechim? Bem, o grupo não era de Erechim só, sabe, nas cercanias. Ah, tá. Era mais longe também. Em 1928, um ano depois que chegamos lá, o irmão Kotze passou pela América do Sul.
E ele, por intermédio do irmão Lavre, que ele soube que nós estávamos morando lá em Erechim. Então ele nos veio procurar lá. Ele veio da Argentina, por via terrestre, né? E passou também em Erechim. Ele procurou a família do meu pai, né? E ele teve o conhecimento através do André Lavric, né? É. E aí já era um alemão, meu pai falava alemão também. Aí então a amizade foi feita. Foi feita, né? Ai, que ótimo. O irmão Kotzer chegou na América do Sul, eu acho, se não me engano, também em 28. 27. Não, 27 também. 26 ou 27. E em 28, ele veio na nossa casa. Aí o irmão ainda era um jovenzinho, talvez, não é criança ainda, né? Eu tinha nascido em 6, 7 anos, né? Eu tinha nascido em 21, né? Tinha 7 anos. 7 anos de idade. As fotografias estão aí, onde estou em cima. É, as fotografias nós também iremos colocar no vídeo, para que as pessoas possam ver como começou a reforma ali em Erechim. O pequeno começo da reforma. Foi ali em Erechim, então, que teve início a reforma aqui no Brasil? Bem, já havia algumas pessoas em São Paulo, húngaros. E havia lá em Nova Europa. Também Já umas pessoas interessadas, sabe? Como essas pessoas chegaram a comunicar um com o outro, não sei, sabe? Foi milagrosamente. Operação divina, né, Roberto? É operação divina, sabe? Que de um lugar, num estado e no outro estado, se chegaram a conhecer. Foi rapidinho. Foi rápido.